engraçado como que uma performance e uma circunstância fecha tão bem uma mesa, né? Porque eu acho que assim, você fez um relato da sua errância, né, da sua falta de bússola para chegar ao evento, né? Nós aqui estamos aqui desde as 9h30 da manhã, eu não digo que sem bússola, mas assim tentando encontrar algumas bússolas compartilhadas, né? E estamos aqui tentando entender o trabalho do outro, a linguagem do outro. Cada um de nós vem com uma história de vida, com uma biografia, com leituras, com grades de aproximação dos temas que a gente elege para trabalhar. E eu primeiro achei ótimo, não sei, estou falando aqui, depois vocês fazem. Eu já fiquei tão comovida que eu já vim aqui falar bravo. Porque vocês, artistas que expõem o corpo de uma maneira muito mais radical do que nós, eu pelo menos que escrevo, né, e que, sei lá, dou aula, mas não é a mesma radicalidade, né? Muitas vezes vocês conseguem sintetizar uma série de coisas, né? Eu fiquei achando muito forte a sua performance. Esse seu nanquim, essa sua decisão dessa boca preta, que é uma boca silenciada, né? Ontem a Ana Clara nos fez pensar sobre o corpo como um dos últimos, como um novo locus de um novo higienismo. Acho que foi a Ana Clara que eu anotei isso aí para eu ficar pensando, né? Eu acho que não foi à toa também as coisas que você... Não é à toa nem este evento, né? Nem esse evento que procura conversar com várias pessoas que pensam o corpo ou que trabalham com interfaces onde o corpo está ali, essa presença está colocada. Então eu fico muito feliz, eu não sei, continuo não tendo tantas certezas, mas tenho certeza, por outro lado, que pensei muito no dia de hoje. Muito obrigada a todos. Eu vou passar a palavra ali para cada um dos meus colegas, né? Tem alguma pergunta? Eu não sei. Eu fiquei tão em estado de choque. Não, porque além do mais fazer isso em Brasília, meu Deus, andar de bicicleta quando você falou. Quem quer falar? Olha, eu estou me sentindo... Eu odeio o Serginho Grossman, tá? Aquela coisa... E às vezes eu vejo que eu fico com insônia e eu estou me sentindo igual ele aqui. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que falar agora, eu vou ter que respeitar mais. Oi, tá. Fico eu com o microfone. Bom, pergunta e comentário, né? Primeiro comentário, eu também acho que essa tua performance me intriga muito, né? Pela mistura, né? De duas tradições e de uma certa forma de uma conexão super intuitiva, não é? Com essas tradições, não necessariamente, até diferentemente de outras apresentações que nós tivemos hoje, tentando buscar uma raiz, mas essa conexão que como artista, né, essa forma de produção de conhecimento do artista a gente constrói. Eu falo como artista também, que foi inspirada pelo Cousteau e por outras formas afro-brasileiras, etc. A minha pergunta, sem querer delimitar, né, a polissemia dessa performance nesse espaço público, que vai ser muito diferente da performance aqui, seria né, o luto pelo quê, né? O que você está... como se diz? Não estou pensando na palavra em português agora. O que você está sofrendo, né? O que você está em luto. Então, qual é o luto? Obrigada. Vou te falar que eu não sei a resposta. Eu não sei, eu tenho algumas suspeitas, assim, mas eu não sei a resposta realmente. Assim, eu acho que quando eu pensei na coisa do nome, tinha muito a ver com a cor, com a própria sensação interna, assim, sabe? Por exemplo, quando eu estava realizando, eu me senti numa situação muito de fragilidade. Quando eu vi o trabalho do Egum hoje, do Fábio, por exemplo, eu falei assim, gente, faz tudo assim. Mas eu falei assim, gente, as coisas são assim, porque elas têm que ser, tipo, a conexão que a gente não sabe, assim, né?
Falei assim, que ótimo que ele... Porque tem a ver com a coisa da sensação da vida e da morte, assim, sabe? Isso pra mim é muito claro. Até pra mim, quando eu tô realizando, assim. De como eu preciso um pouco morrer, por um lado, sabe? No sentido de, vou me propor a estar no meio daqueles carros e me relacionar com aquelas pessoas, e elas vão se projetar um pouco sobre mim, eu vou me projetar sobre elas, sabe? Então, tem uma coisa de sacro também, assim, pessoalmente, assim, que eu acho que de alguma forma alcança outras pessoas, né? Então, assim, eu não sei a resposta clara, assim, eu acho que tem a ver com a coisa dos carros, desde até a coisa mais racional e óbvia, né, do carro, do gás, do gás carbônico, da vida, sabe, desenfreada, do ar puro, desde a coisa assim mais óbvia, há uma coisa muito introjetada, assim, pessoalmente, de sensação de um pouco de anulação para que outras pessoas se coloquem, se projetem sobre a minha pessoa, sobre o meu corpo, entendeu? Então percorre, assim, não sei uma resposta clara. Alô? Então, primeiramente eu quero dizer que eu me identifiquei muito com você. Primeiro porque eu sou de Aracaju, inclusive, que nem você. Eu tenho uma bicicleta igual a essa. Só que a minha não tem rodinha. Uhum. E assim, eu faço parte de uma ONG, a Ciclo Urbano, que a gente luta pela valorização do transporte sustentável na cidade. Você hoje passou por uma coisa que eu passo quase que diariamente, que eu vou de bicicleta para o meu trabalho, que foi se sentir pequeno diante de uma cidade que é feita para os carros. E você falou que você sentiu que você foi respeitada. E não é o que o ciclista geralmente sente diariamente. A gente quase... Os carros quase passam por cima da gente. Talvez porque você tava com toda essa roupa branca e eu tô assim, normal, que nem com a roupa diária. E eu vejo isso com muita tristeza, porque eu vejo que a cidade está cada dia mais desumana. Eu andei aqui em Salvador, por exemplo, e a gente não vê pessoas, como você falou. Você não vê pessoa na rua, só vê máquina. Todo mundo geralmente está com o vidro fechado, fumê, ouvindo cada um sua música, cada um no mundo, e não tem essa integração das pessoas, da cidade. A cidade está muito privatizada. E a bicicleta é uma coisa que a gente busca lá em Aracaju e tem um movimento mundialmente, que é justamente o contrário dessa integração entre as pessoas a partir da bicicleta, que é um meio que te deixa mais vulnerável, que permite essa integração social, que permite uma cidade mais humanizada. Bom, não é propriamente uma pergunta, é mais um comentário sobre esse último trabalho, né? Porque justamente, né, complementando o que ela já disse, o fato de haver uma caracterização fica muito evidente para quem vê que é uma performance, fica evidente de cara que é uma performance. Ao contrário de outros trabalhos que foram expostos hoje, assim, que você não viu, mas enfim, né, que aí a menina com a roupa normal, e aí o que é isso? Tá drogada, tá passando mal, né? Assim, nesse caso, fica logo muito evidente, aí talvez surja um outro tipo de reação, né? E eu não sei, não é propriamente uma pergunta, se eu tiver algum comentário mesmo. Só um comentário, eu não fui para regiões que tinha muitas pessoas, como eu falei, então, assim, as reações, quando você está falando
essas reações são reações que estão muito próximas, assim, né? Então, no meu caso, eu trabalhei mais com as pessoas que estavam nos carros e eu não tenho controle sobre essas reações no sentido do captar essas reações, assim. Mas as poucas pessoas com quem eu me relacionei, como, por exemplo, me relacionei assim, né? Pessoa do registro, aí eu já fiquei sabendo de uma discussão sobre registro que aconteceu. Então a pessoa do registro me passou essa informação, que a pessoa lá, aqueles caras que estavam lá em cima, por exemplo, quando eu estava lá embaixo, falavam assim, o que você fumou, o que você bebeu, o que ela bebeu, o que ela fumou. Então assim, por mais que tenha, eu acho que tem, né, tipo assim, existe uma coisa que foi preparada para estar ali, uma roupa preparada, uma coisa que foi preparada para estar ali, diferentemente de você estar vestida normal, assim. Mas eu acho que depende muito do estado que você se coloca, assim, sabe, corporalmente mesmo, assim. Seja com uma pessoa com a roupa normal, seja com uma roupa preparada. Depende muito do estado que você se coloca, porque nem tudo é tão facilmente apreendido, assim. Já aconteceu umas outras circunstâncias de que as pessoas elas se sentem muito motivadas, afetadas por aquilo dali, mas elas não conseguem entender absolutamente o que é aquilo dali, assim. Então, assim, a falta de entendimento, ela pode vir desde porque você está com a roupa assim ou você não está com a roupa assim, entendeu? Então, assim, é diferente de uma coisa que você já tem, por exemplo, uma apresentação teatral de rua. Eu trabalhei algum tempo com isso também, por exemplo. Mas é bem diferente o tipo de reação. Existe um fácil reconhecimento do que é aquilo dali, entende? Então, assim, performance, as pessoas não estão muito preparadas, assim, elas não têm muito... não tem uma preparo prévio, assim, do que é aquilo dali. Então, assim, um código de leitura, talvez, não sei. Então, assim, realmente acontece, mesmo com roupa ou não, assim, a coisa da suspensão do não entendimento, assim, sabe? Foi uma coisa que eu já tinha observado antes também com as pessoas, sabe? Então, assim, não acho que seja só porque tá com a roupa ou que não tá com a roupa. Acho que a roupa, ela dá uma outra caráter, mas depende muito do seu estado, o quanto o corpo performer que tá lá, assim, sabe? Porque às vezes você entra numa conexão que você não tem... Você tá numa conexão tão outra, assim, que você não é entendível também, sabe? Alô, Maicira, né? Olha, eu achei incrível o seu trabalho e, enfim, a cada pessoa isso traz reações diferentes, né? Eu tô achando, assim, fantástico. E achei engraçado quando você respondeu, por que luto? Né? Pode ser, pode ser. E aí eu fiquei pensando, bom, preta é a cor do luto, mas para alguns povos o branco é uma cor de luto. Então isso está me parecendo duplamente luto. E eu não sei se é porque você mora em Brasília, é uma coincidência de você ter feito essas fotos que estão aqui em Brasília, né? Onde o espaço público é basicamente do automóvel e onde não tem calçada. Então, quando eu vejo isso daqui, eu estou pensando, isso daqui é um espaço público. Mas, assim, é o próprio luto pelo fim do espaço público, porque é que só tem os automóveis. E você, assim, de branco, eu vejo, assim, um fantasma né? Do que era o espaço público, onde a gente imagina que seja o espaço do encontro, do acaso, da celebração e tudo mais. Eu achei, assim, incrível enfim, todo o seu trabalho. Imagino que vai despertar muito mais reações. Parabéns. Só para complementar a fala da Lilian, li seu trabalho e eu entendi que era um luto do se entristecer, mas tem também o luto de lutar por um espaço, né? E aí é interessante a gente pensar que a gente está num evento que une o corpo e a cidade e pensar um pouco se a cidade ainda está comportando esse corpo e o quanto esse corpo tem que lutar ou se espetacularizar, enfim, a gente tem uma série de discussões se ele tem o direito ou não de se transformar em espetáculo para estar nessa cidade, para ocupar um espaço que deveria ser dele, né? Então, só um comentário. Eu só queria falar que a gente não pode ir embora sem falar do trabalho do Fábio. Eu achei fantástico o trabalho do Fábio também, e eu queria assinalar que essa questão da erudição, né, e que as chaves de leitura de certas práticas, de certas
que nós estamos longe ainda de compreendê-las, né? E que você, bom, aprendi muito com o seu trabalho. Eu não sei, tem mais alguém que queira falar um pouquinho? Eu nem estou olhando mais meu caderninho, mas acho que está bem conversado. Eu acho que é mais do que justo, porque todos estão cansados. Essa coisa fita, aquilo interfere. Tá bom. E aí, eu acho, para mim, chega a gerar um certo medo, para dizer a verdade. Quer dizer, é uma figura que associa-se ao luto, mas talvez pelas múltiplas inversões, e são muitas inversões, da cidade que não é cidade, da bicicleta, que não é o meio esperado também, né, e que você sabe que contém algo de infantil. Então, há algo de infantil na figura, né, mas é um infantil que assusta a minha infância, talvez. Então, de alguma maneira, há algo também que transpassa pelos códigos figurativos de muitas e muitas gerações e que talvez tenha adquirido vida nela, de alguma maneira, né? Adquirido vida durante algum tempo nela. E por isso, talvez o medo que produz, e não é tanto pela perda, é pela necessidade de aguentar ficar sem muito sentido também, né? Então isso, de alguma maneira, assusta. Né? Assusta você não ter uma tradução fácil para as coisas. E não ter uma rapidez, né? De, olha, é isto. Ela está querendo dizer isto. Ela não está querendo dizer exatamente isto. Ela está mais do que isto. Então, não sei, também não vou usar dizer, mas é mais do que isto. E é isso que, de alguma maneira, assusta, porque nós estamos acostumados a alguma coisa muito mais reduzida em termos de comunicação. Né? Então, a ruptura do esperado é algo assustador. Eu gostaria de dizer aqui que isto me assusta e talvez deva dizer esse tipo de reação, sei lá, enfim, mas eu vim dizer isso. Eu vou tentar esquecer a imagem. Eu vou fazer de tudo para esquecer, senão eu já sei que não vou ficar tranquila. Então, eu vou fazer de tudo. Eu, de minha parte, não esquecerei. E estarei escrevendo anos a fio, lembrando daquela boca horrível. Não, eu vou fazer de tudo para esquecer, você vai ver, entendeu? Agora, o outro lado, né? Aqui, o quanto que nós somos ignorantes também com relação ao território, né? Então, quer dizer, você olha o que é a estrutura dessa apropriação desse território, né? A complexidade que está em cada um daqueles elementos, que para nossa visão é um elemento muito simples, é o que não simboliza quase nada, e de repente tem uma carga de sentido enorme. E o risco de cada um de nós, através de um gesto autoritário, de uma indiferença, de qualquer coisa, é colaborar para destruir, né, essa base. Então, isso realmente me toca muito no seu trabalho, e você vê que é um pequeno pedaço de terra, é uma igrejinha, né? Então, aparentemente, é quase nada, mas naquele quase nada está um tudo. Então, eu acho que o seu trabalho deixa isso bastante evidenciado e talvez seja uma mensagem que nós devamos valorizar ao máximo, justamente para não cometer os mesmos erros que nós estamos aqui reconhecendo da parte de outros. Né? Então, parabéns. E às vezes de nós. Eu estou impressionado, gente, estou impressionado. Estou impressionado com o dia de hoje, com a abertura de hoje de manhã, o pessoal, Margarete, Daniela e Lena, jogando no ar isso tudo que agora parece que aconteceu, fechou com chave de ouro, né? Com o trabalho dele e o trabalho da Maicira, incrível, incrível, incrível. Quem viu é incrível. Porque eu vi há muitos anos atrás o filme Egungun, que o Ferreira Goulart, inclusive, é que faz, que narra, e fiquei impressionado. E acho que Hélio Oiticiga também deve ter visto, porque com certeza os parangolés de Hélio estavam ali. E o Bispo do Rosário, exatamente. Então, quer dizer, eu fico todo arrepiado e todo, assim, sentindo a vibração disso tudo que está acontecendo, gente. Que inclusive, quando
vocês abriram a mesa e jogaram assim, vamos ver como é que isso vai acontecer, e olha que coisa incrível fechar dessa maneira, sabe? Eu estou impressionado, tomara que esse axé permaneça até o fim do mundo. Eu só queria fazer um comentário final, porque eu também estou assim, impressionado. Eu fiquei aqui pensando, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, eu tenho que ter um tempo para pensar, então, vamos lá, eu não tive ainda, mas eu fiquei pensando, a gente começou esse dia com o IFAM, né, assim... Isso é material ou imaterial, né? Além... Com aquele lugar que nasce entre nós para normatizar e decretar o que é raiz, o que é autêntico, e agora eu fiquei pasmada, porque eles querem decretar o fim da história também. Se em 10 anos nada mudar, então tá bom, então a história acabou. Eles decretaram o fim da história. O Fukuyama não conseguiu, mas o IFAM conseguirá. Mas aí fiquei pensando nessa coisa de congelar o tempo e tal, lembrando da Ana Clara falando ontem, né, da espetacularização. A espetacularização precisa desse tempo congelado, né? Esse tempo que aparentemente nada acontece. Aí começa com isso e termina com uma criatura que senta aqui e fala, estou entendendo nada. Não sei como é que cheguei. Aqui eu tarde de noite encontrei alguém que é a única pessoa que eu conheço. Em 10 minutos ela... Eu sou marcando o tempo todo. Em 10 minutos ela deixou todo mundo assim. Aí, para dizer a verdade, eu fiquei também lembrando de... Salvador é uma cidade muito engraçada na minha vida. Alguns anos atrás, eu tive aqui num seminário daqueles de História da Cidade, do Urbanismo. Lembra que teve esse seminário aqui quando ia ser a inauguração da famosa revitalização do Pelourinho. Era um pega para capar, todo mundo brigando, os arquitetos brigando, a CM gritando, era uma confusão dos infernos. E aí o seminário foi aqui e eu me lembro que eu resolvi o Pelourinho fora do seminário, eu e uma colega minha historiadora também pegamos um táxi e a gente ia para o Pelourinho. Aí pedimos ao motorista para ir ao Pelourinho. Aí ele deu uma resmungada, assim, a hora que a gente falou, o senhor podia deixar a gente no Pelourinho? Ele resmungou, assim. Aí eu falei, por quê? Algum problema, assim, né? Porque antes disso, a gente falava que ia para o Pelourinho, você falava assim, tira o relógio, tira não sei o quê. Aí ele resmungou, mas não falou nada. Aí eu falei, algum incômodo? Nada não, nada não. E continuou resmungando. Os baianos não são assim, eles não ficam resmungando. Aí uma hora eu falei assim, meu senhor, tem algum problema? Aí ele olhou pra gente e falou assim, vocês estão indo lá para ver os negros, né? Aí eu fiquei sem saber o que fazer. Aí respirei e falei, meu senhor me desculpa, assim, eu não estou entendendo. A gente está indo lá porque teve a revitalização do Pelourinho, nós somos historiadores, mexendo com o patrimônio. Aí ele olhou e falou assim, é isso, vocês estão indo lá para ver os negros. Aí eu falei, meu senhor, o senhor não é negro? Aí ele olhou para mim e falou assim, sou negro não, dona, eu sou preto. E eu saí daqui, isso tem muitos anos, e eu penso nisso todos os dias. Aí hoje acho que a gente começou a responder esse incômodo que ficou na minha cabeça. Essa coisa de não sou negro não, eu sou preto. E acho que esse final aqui, eu ficava brigando com a Margarete e a Daniela, eu queria que o luto fosse o último trabalho. Que fosse. Eu queria que terminasse com o luto. E aí acabou que foi sem querer, terminou com o luto. Mas eu acho que terminou com o luto e antes terminou com uma coisa que aquele moço ali falou. Que morto é aquele que está presente na sua ausência. Aí essas duas coisas ficaram para mim de tal maneira, lembrando dessa outra coisa do negro e do preto e tudo isso. E aí agora a Ana Clara virou e falou que ficou muito assustada, que ela quer esquecer. E alguém disse que ele estava falando, a Ana Clara também, que é um quase nada. Talvez o assustador e o quase nada seja componente do espetáculo que você disse, que é um mecanismo de libertação. Era isso. Eu estou com um problema para falar, acho que esses dias que eu fico andando com os meninos alemães, eu não estou conseguindo falar.
muito, mas até tá terminado, mas eu só queria... Engraçado, porque eu tinha entendido que ela não queria que acabasse com o luto de jeito nenhum. E eu fiquei defendendo por e-mail que o seu, assim, a beleza do seu trabalho e a leveza que pra mim ele passava, entendeu? A gente estava brigando sobre nada. Na verdade, a gente ficou brigando sobre a materialidade do luto e acabou terminando com... enfim. Mas eu queria só falar uma coisa organizacional, que tem um computador ali para as pessoas darem upload nas fotos que quiserem no blog, se você já quiser colocar a sua experiência de Brasília, e para a gente ir alimentando. E se você puder também explicar... Eu queria fazer uma pergunta, se você tem... assim, que teve essa discussão de registro, de audiência, das interferências. Eu não sei, como você é muito solitária nessas fotos, eu não sei qual é a sua atitude perante ao Corpo Cidade. Você quer divulgar para o público quando essa performance exatamente, ou você quer manter ela em sigilo para que a gente não vá? Ou você quer que a gente vá? Porque isso é uma questão que muda também muito a performance. Era legal você já divulgar, porque se você quiser divulgar, tem um painel ali fora, que as pessoas estão autodivulgando as suas coisas. Se você quiser, a gente depois vê a documentação no blog, ou não, né? Porque ainda... Fazer amanhã na parte da tarde, tipo às 2h30, 3h. Só lembrando que às 20 horas, lançamento de livros aqui no foyer da Escola de Dança. Olha, muito obrigada. Foi ótimo. Às 8 horas hoje, depois da sessão temática aqui, tem uma demonstração com o Alejandro Ahmed e o grupo Cena 11, que vai ser aqui mesmo, tá? Sobre o novo trabalho deles. Eles vão estar apresentando o trabalho deles sexta-feira no Teatro das Trovas. Então, 8 horas, só porque ontem às 8 horas estava todo mundo exausto, a publicação se esvaziou, o lançamento de livros, então hoje eu estou avisando desde manhã para se pouparem, que às 20 horas tem a lecture demonstration do Alejandro aqui. Passa a palavra para a Glorinha e começa, então, a sessão temática 2, Cidades como Campo Criado da Arte. Obrigada, Paula. Bom, antes de passar a palavra para Guilherme Bueno, que vai apresentar um pouco a sessão, bom, aqui é algo fácil, né? Que é uma performance do Ronald, e a novidade que nós vamos ter hoje na apresentação da sessão é que na parte da tarde, antes de começar a interação dos artistas, a gente vai abrir um espaço para o Ronald nos contar essa performance realizada há pouco tempo em Portugal. E o Ronald veio, aliás, direto do Porto para Salvador. Bom, bom dia a todos. Depois, nesse momento, a gente vai mais, antes de passar para as apresentações, retomar um pouco a temática dessa sessão temática, que é a cidade como corpo como campo criado da arte. Mas eu acho que é interessante, né, quando a gente pensou nesse modo, eu acho que duas questões. Uma, eu diria que é essa transformação do estatuto do corpo entre um regime moderno e um regime pós-moderno. Se a gente puder usar esse termo, o que eu diria sucintamente, eu acho que é uma mudança de um modelo dual que você ainda tem na modernidade, de uma sensibilidade organizada segundo um parâmetro antitético de duas culturas sensíveis que vêm desde o século XVIII, entre clássico e romântico, e que vão conviver durante toda a sua história, até
até meados do século XX, como que eu identifico como uma tensão do corpo, né? Quer dizer, você tentar descobrir qual é o lugar do corpo, qual é a economia do corpo nessa cultura moderna que está se constituindo, na qual o corpo se inscreve integralmente no regime secular. Eu acho que uma das situações que é bastante interessante, só para a gente ter em mente o que são esses desafios do corpo, da arte, ainda mais relacionados à cidade, durante esses dias, eu estava me lembrando de um filme documental mesmo, né? Mostrando durante a construção do Empire State, um grupo de dançarinos foi fazer uma coreografia no canteiro de obras, mas não era no canteiro ali embaixo, eles foram lá na laje, não sei qual andar, e ficavam fazendo cancan, assim, com uma facilidade temerária. E depois, na inauguração do Empire State, uma outra coreografia, que era um balé, com todo um design futurista, mas que se remetia diretamente àquela imagem do arranha-céu. Ou seja, como nesse momento, né, você tem um tipo de identificação desse corpo de um cidadão autônomo que tenta se espelhar nessa imagem da cidade, da metrópole moderna, como uma espécie de, diria quase construção, né, do cidadão moderno. E eu acho que o terceiro caso mais clássico desse tipo de espelhamento é de um baile que tem da Associação de Arquitetos Americanos, na qual cada um dos arquitetos se veste de um arranha-céu, faz a fantasia de um arranha-céu. Por outro lado, eu acho que seria o lado antitético, né, dessa ambição de um corpo que se mecaniza, viria por uma certa poética Dada, tanto pelas performances Dada que escapavam completamente ao cotidiano, por assim dizer, as normas, as regras, né, sociais, mas o mais interessante é pensar elas não só enquanto essas ações Dada, mas paralelamente, para dar um exemplo, né, ao que era a vida dos expatriados norte-americanos em Paris nessa mesma época. Porque tem um episódio, né, uma espécie de reminiscência, que eles fazem, por exemplo, que aquele bando de boêmios americanos, no meio da madrugada em Paris, param um carro de cenoura, eles compram um carro de cenoura e começam a passear no carro, com roupa de galo e tal, jogando cenoura por Paris. Né? Por que eu estou mencionando nesse caso junto com as ações da Dada? Porque eu acho que aí, de um certo modo, de uma maneira, digamos, fundadora, né, você, para além dessa ação de conflito, né, com a cidade, com seus ritmos, você coloca também um questionamento daquele estatuto visual que organizava o sistema da arte e toda a sua pirâmide, né, da sensibilidade. Em que medida? Na medida em que você não conseguiria distinguir o que é uma ação Dada do que é uma ação banal de um bando de boêmios. Né? E eu acho que essa questão, me lembrei dela ontem até, por conta da discussão que surgiu aqui, né, do registro da performance, do comportamento do público, porque eu acho que de algum modo isso vai enfatizar essa situação de cheque na qual aquele estatuto visual da arte tinha se instrumentalizado durante a modernidade. A segunda questão que eu tinha apontado logo no início, né, dessa presença do corpo na arte, é que eu acho que a partir do segundo pós-guerra você vai ter uma mudança desse regime atual, né, esse binômio de sensibilidade, porque eu chamaria de um regime plural, no qual o corpo vai ter justamente esse papel estratégico, no qual as relações entre sujeito e objeto também perdem a sua
capacidade de segmentação objetiva. Né? Eu acho que uma outra questão que é importante também, e eu cito 2 ou 3 casos, né, que eu acho que são interessantes para a gente pensar. O primeiro são 3 dias e 3 noites que o bairro fez no Rio de Janeiro, nos anos 70, no qual ele perambula pela cidade aleatoriamente, né, durante esse período. O outro trabalho é uma performance do Aconte chamada Following Peace, na qual ele escolhe uma pessoa ao acaso na cidade e persegue essa pessoa, né? Vai seguindo o trajeto dela até o momento que a pessoa entra no estabelecimento, aí a performance acaba e ele escolhe o outro. E um terceiro caso, eu diria de uma maneira mais geral, alguns trabalhos do Silvio, sejam em secções de circuitos ideológicos, seja esse que ele realizou na documenta de caça, obrigado pela palavra. Na qual acho que tem uma outra questão que vai se colocar, né, com uma percepção desse espaço ampliado da arte, que não é, digamos, mais só de uma intervenção física no espaço, né, aquele modelo, digamos, mais clássico de saída específica, que acabou se cristalizando. Mas eu acho que é um entendimento da arte como um processo de mediações, né? Que ritmos, digamos, entre aspas, imateriais ou invisíveis, compõem o universo, né, da cidade, do corpo, na qual você percebendo essas mediações, essas negociações, você incorpora, né, no processo um outro dado que não seja só isso, você consegue perceber, né, na economia, seja da arte ou da cidade, outros elementos que não necessariamente se manifestam numa objetividade plástica. Né? Bom, falei bastante já. Antes de passar para o Ronald, só fazer uma prévia aqui nessa primeira sessão da manhã, que a gente vai ter o Felipe Scovino, que é atualmente pós-doutor na UFRJ, professor da UERJ, pesquisador, e a Graziela Kunz, artista e agitadora, se a gente puder usar essa palavra sempre. Sei, mas ela vai falar aos outros, porque eu também vou deixar para os outros eles se apresentarem melhor, né? Só para situar. Bom dia a todos. Eu não vou me estender tanto e vou falar mais à tarde, às 3 horas, sobre a série Guerra é Guerra, que eu venho desenvolvendo já há 8 anos, que trata da questão da urgência urbana. Inclusive hoje mesmo vindo para cá pensei em fazer uma t-shirt, uma camiseta, a Urbe Urge. Então, uma necessidade urgente de resposta, uma necessidade urgente de conversar mesmo corporalmente, chamar para o corpo a corpo essas questões da cidade, todas essas que estão sendo tratadas desde o primeiro dia e que a gente hoje também vai abrir para esse debate constante, como ontem foi muito, muito feliz, muito legal. Agora eu vou passar para o Felipe, daí vai falar sobre o trabalho que ele desenvolveu no doutorado, né, no pós-doutorado, e com a palavra do Felipe Scovino, então. Tá bom? Alô. Bom dia. Enfim, no primeiro momento eu quero parabenizar a organização do evento. Foi um senso comum entre os colegas de que a organização merece todos os parabéns. E a pesquisa que eu vou falar, que a gente vai conversar hoje aqui, é um recorte, como o Ronald citou, um recorte da minha tese de doutorado, defendida no ano passado no programa de pós-graduação em artes visuais da FRJ. É uma tese que fala sobre o atravessamento do tema ironia nos últimos 40 anos dentro da produção de artes visuais brasileiras. É um tema complexo, né? E, enfim, a escolha se deu a
pesquisa se deu a partir das cores de determinados artistas, e a metodologia que eu usei foi entrevistas, e algumas dessas entrevistas, alguns recortes dessas entrevistas estão presentes aqui no texto, assim como a análise de algumas obras. Enquanto eu estiver falando, vai passar no telão, enfim, as ações, situações, performance, seja lá o nome que a gente pode dar. Primeiro, Jogo da Velha, do Felipe Barbosa e da Rosana Recalde, que foi uma experiência feita na Bienal do Ceará, né, em Fortaleza. Vocês também vão assistir a imagem na estanque do projeto da Renata Lucas, que ela fez no Castelinho do Flamengo, em frente ao Castelinho do Flamengo, no Rio. Vocês também vão assistir o Romano Falante, tá? uma ação que o Romano fez no centro de São Paulo, no ano passado. E finalmente vocês vão assistir, isso tudo são trechos, né? Finalmente vocês vão assistir o trecho do Fogo Cruzado, que é um dos projetos do Ronald, que provavelmente o Ronald vai falar hoje, mais tarde, como agora antecipou. E eu quero, antes de eu começar a falar, eu quero chamar a atenção de vocês para dois aspectos, que acho que, quer dizer, vários aspectos vão ser pertinentes, vários aspectos vão percorrer esses trabalhos que eu vou falar, mas talvez dois, de certa forma, o Guilherme antecipou na fala dele, que é o olhar, que é o olhar desse transeunte, desse cidadão, dessa pessoa que percorre a rua, então o olhar desse cidadão para com essas obras, para com essas intervenções. No caso, por exemplo, do Romano, isso fica muito evidente, essa tentativa, essa ação que o Romano realiza no centro de São Paulo, e vocês vão perceber no vídeo como se dá a leitura dessa ação pelo público. Né? Em muitos casos é uma ação que é negada, né? Ele passa a ser, de certa forma, um aparelho comum ao estar sendo atravessado pela cidade. Menos também no trabalho do Felipe Barbosa e da Rosana, mas esse olhar transverso, né, do transeunte para com a obra é uma coisa, um fato a ser destacado. E quando a gente fala em olhar sobre a cidade, a gente está falando também do tempo dessa cidade. Né? Eu não consegui ainda ver todas as intervenções que estão sendo feitas por cidade, mas algumas, praticamente quase todas, lidam também com essa questão do tempo da cidade, de como o artista, ou o grupo, ou o coletivo, vai criar situações para que esse tempo seja observado, né, e seja modificado. Tá? Então, vamos lá. O tema da minha comunicação chama Ironia e Intervenções ou Invenções, outros olhares sobre a cidade. Então, você pode... O espaço da cidade não é território neutro. Nossas escolhas sobre onde viver, trabalhar, conviver e se mover dentro da cidade são predeterminadas por forças poderosas que governam. Fala mais devagar. Que governam a economia política da qual participamos. A vastidão e a superpopulação das cidades de hoje exigem aderência a algum sistema de ordem, seja ele real ou percebido. Que essa tentativa de estabelecer a ordem dentro da cidade, através das diferenças, se manifesta no isolamento e na contenção dos bairros centrais ou periferias, ou nas câmaras de segurança dos portões das propriedades privadas. Artistas como a dupla Barbosa e Rosana Recalde, Ronald Duarte, Renata Lucas, Romano e Ducha se apropriam do espaço urbano do Rio de Janeiro e imaginam um espaço onde essas barreiras desabam, onde a possibilidade de desconstruir essas fronteiras, ainda que com simples gestos simbólicos de pavimentar uma rua, como vocês vão ver no trabalho da Renata, pode resultar numa dinâmica social diferente, por mais temporário que seja. Os trabalhos que serão comentados nessa comunicação transmitem à arte uma potência capaz de influenciar o comportamento e desafiar, por meio de dispositivos que dialogam com a ironia, um modo de vida, administrando doses de espetacularização, estranhamento e um pouco de liberdade violenta, porque os sentimentos humanos são perversos em permanente crise com a ordem do mundo. Um cruzamento movimentado no centro da cidade de Fortaleza, um cruzamento movimentado no centro da cidade de Fortaleza. 4 sinais de trânsito determinam os limites espaciais desse lugar.
Abro parênteses. Toda inscrição nesse amplo espaço urbano passa em parte necessariamente desapercebida. Impossível construir um marco que se faça inequivocavelmente ler num campo tão saturado. No deserto urbano não há como deixar trilhas contínuas. Os indícios deixados nesse lugar arriscam a perder-se, confundidos com o resto da cidade. As obras podem apenas sugerir uma articulação, aludindo ao mesmo tempo à ruptura das comunicações e ao insuperável esgarçamento do tecido urbano. Agora não se tem mais o indivíduo como medida. As escalas da cidade são outras, desproporcionais à experiência humana. Impõe-se trabalhar com grandezas que não podemos mais dar conta. Situação oposta ao ambiente controlado dos museus, onde a arte é colocada em estado de precariedade e risco. Eu fecho parênteses. A cena dá lugar ao absurdo. Não mais se coloca a questão do olhar. Ocorre uma dissolução da cidade como um meio de espetáculo, impossibilitando percorrer os espaços e articulá-los pela visão. Filipe Barbosa e Rosana Ricaldi interferem no tecido urbano e, mais do que nisso, nas leis desse tecido. Aproveitando o próprio diagrama matemático que a cidade oferece ao cidadão, pedestre e motorista, constrói um organograma que se mantém reatualizado a cada ação do jogo. Os movimentos contínuos, horizontais e verticais, dinamizam toda a área, transferem potência para algo amorfo, modificam o sentido daquele sinal, não sei se aqui em Salvador se chama sinal, ou sinal de tráfego, né? E instauram a surpresa. Só um minutinho. Eu estou falando sobre o vídeo. Então é que a gente não DVD Ele estava Desculpa, perfeito, se só para vocês saberem. esperassem um minuto, porque eu estou falando de um vídeo que teoricamente vocês deveriam estar vendo agora. E falar de algo abstrato acho que fica cansativo para vocês. Agradeço a gentileza de vocês esperarem um minuto. Esse é o trabalho que eu estava falando, né? Se chama O Jogo da Velha, da Barbosa da Rosana Ricaldi. Eles fizeram esse trabalho em Fortaleza em 2002. Participou da primeira Bienal Ceará América. Foi feito no cruzamento da cidade, no centro da cidade. E vocês podem observar, na realidade, as regras do Jogo da Velha, né, não são seguidas. Na realidade, está se apostando em algo, não está jogando como o jogo deveria ser jogado, e até existem mais quadros do que normal. Mas a gente está falando exatamente daquilo que eu citei para vocês no início da comunicação. Né? A gente está lidando com o tempo, né? O tempo passa a ser a arma desse jogo, vamos dizer assim, porque é um trabalho entre tempos, né? Então ele é feito a partir do momento em que o sinal fecha, um dos sinais fecha, e aí a Rosana e o Filipe articulam o jogo, e quando o sinal abre, eles saem da rotina do jogo, né, esperam a oportunidade de rearticularem essa situação, e nesse vídeo tem, como eu disse, esse é um recorte do vídeo, esse vídeo deve ter 8 minutos, a performance durou mais do que isso, em nenhum momento eles foram abordados, em nenhum momento houve essa questão, apesar de eles estarem implementando uma situação de estranhamento, né, apesar de eles estarem colocando em risco, né, esse corpo, né, tá presente, esse corpo está sendo desenhando dentro desse espaço. Em nenhum momento eles foram
impedidos de fazer essa performance. Então, apesar de a gente ter essa instauração do novo, né, de um não lugar, de uma situação que foge ao comum, esse olhar da cidade, esse olhar desse transeunte para com a cidade, continua, vamos dizer assim, continua estável, né? Então, a gente está colocando aqui também questão até que ponto isso se torna estranho, até que ponto essa ação se torna estranha ao corpo da cidade. E o outro ponto é a questão do tempo, né? Como eu falei, ele trabalha eles operam, né, no vermelho, eles operam no sinal vermelho, eles operam no débito, eles operam nessa falta de tempo, né? Então o trabalho se realiza exatamente nessa volatilidade que a cidade apresenta. Esse é um outro trabalho, que é um trabalho que se chama Cruzamento, da Renata Lucas. É um trabalho feito em 2004 em frente ao Castelinho do Flamengo, na praia do Flamengo, muito próximo ao centro da cidade. E a Renata, ela, vamos dizer assim, pavimentou, entre aspas, mais uma vez aparece a figura do cruzamento, né? Não só no título como na ação, então ela pavimentou com madeira esse cruzamento na praia do Flamengo. E mais uma vez o público passa, os automóveis perpassam e isso se torna um hábito, isso se torna um ambiente comum dentro da cidade. Agora vocês estão assistindo um trecho do vídeo do Ronald, da Fogo Cruzado. Foi feito em 2002, se você quiser você pode... Foi feito em Santa Teresa, dentro do evento Interferências Urbanas. O Ronald, ele vai explicar à tarde, mas já para dar uma palhinha para vocês, o Ronald ele vai usar querosene, né? Ele vai explicar a história, por que ele chegou ao querosene, mas a princípio, né, ele deveria usar pólvora, ele teve todas as condições para usar pólvora nesse evento. Acabou por uma série de circunstâncias, ele mudou o querosene. O querosene você não atinge a altura do fogo que a pólvora atingiria, mas de qualquer maneira você ainda está dentro, no caso do Ronald, você ainda está dentro de uma discussão, do meu ponto de vista, alinhada, assim como o trabalho do Felipe e da Rosana, alinhada ainda a um projeto construtivo, que eu vou chamar na minha tese de projeto explosivo brasileiro, brincando um pouco com o que a Ana Amaral vai chamar de projeto construtivo, porque o trabalho do Ronald, o Fogo Cruzado, ele se deu no entroncamento de vias. São 3 vias, não sei se vocês conhecem, se vocês conhecem o Rio de Janeiro, mas foi feito ali no Largo dos Guimarães, que é exatamente num ponto onde você tem o entroncamento de 3 vias do bonde de Santa Teresa. Então o Ronald, ele colocou, como vocês observaram, querosene e estopa, com a ajuda de 26 pessoas, se não estou enganado. Ele articulou esse movimento, colocou fogo, né, como vocês observaram, e as pessoas pulavam, as pessoas brincavam. Então, no trabalho do Ronald, assim como também no trabalho do Felipe e da Rosana, você tem esse movimento, esse dado lúdico dentro do trabalho. E, de certa forma, é interessante observar como esses dois temas, como esses dois fatores, ironia e lúdico, se intercalam, né? A situação de jogo, como, ao mesmo tempo, esses artistas dialogam com o espaço da cidade, como esses artistas dialogam com a história da arte. Nem sempre sendo a intenção deles, mas observa-se também um atravessamento, uma passagem, e aí também eu pego uma ponta aqui do que o Guilherme falou, nessa questão da modernidade e da contemporaneidade, né? Então, como essas duas situações, como esses dois diálogos, né? Então o projeto construtivo brasileiro, lá, Lígia Clark, Eurídice, todos aqueles artistas que nós conhecemos, e como eles lidam. Desculpa, eu não tenho dúvidas, pode deixar. Desculpa, estou atenção. Então, como esses artistas, como esses artistas que nós estamos discutindo aqui, Romano, Felipe, Rosana, Ronald, como esses artistas, eles dialogam, apesar de nós estarmos, né, dentro de uma ação
né, dentro de um tempo contemporâneo, e isso é muito discutido, né, enfim, o que é contemporâneo e o que é moderno, mas como essas linhas, como esses diálogos dentro da história da arte, eles não se afastam, mas pelo contrário, eles se comunicam, apesar de diferentes situações, diferentes modelos, mas como se dá essa construção de uma modernidade, ou de uma pós-modernidade, ou com outros teóricos dizem, do segundo estágio da modernidade. A gente vai ver agora o trabalho do Romano. O trabalho do Romano se chama Falante, é um trabalho onde o Romano usa uma mochila, né? Ele realizou no centro de São Paulo, no ano passado. Esse trabalho, acho que vocês ainda não viram aqui em Salvador, aqui na Bahia, foi um trabalho que já foi exposto no Itaú Cultural, de São Paulo, e depois ele estava sendo exposto no Rio de Janeiro, na Anita Schwartz. É um trabalho muito interessante, o som é fundamental. Então, como vocês estão observando, há essa ressonância, né, do som, do não, né? Ao mesmo tempo que o Romano circula pelo espaço da cidade, as pessoas continuam com o seu hábito de leitura, continuam fazendo os seus afazeres. Alguns olham para o Romano, mas a maioria continua no ritmo normal da cidade. Por mais espetaculoso, vamos dizer assim, por mais estranho que essa ação dialoga com o espaço da cidade, é curioso como as grandes metrópoles estão praticamente surdas, cegas e mudas frente a essa tentativa de diálogo, de criação de sentidos, de uma nova possibilidade de se experimentar o espaço. E é curioso como esse diálogo entre arte e vida, como espaço urbano, o movimento da cidade, o olhar da cidade, dentro da cidade, como essas duas instâncias, elas não se comunicam, né, em muitos aspectos. Ou elas, não é uma questão de não comunicação, mas como elas são absorvidas e, de certa forma, essa possibilidade do não, né, do não como às vezes não como no sentido negativo, mas o não como possibilidade de uma nova afirmação, ela é negada pelo próprio corpo que a forma está sendo habitada. Eu tenho, para terminar, vou ver aqui um anúncio. Felipe, a frase que sai no trabalho do Romano é não preste atenção. Obrigado. Para terminar, eu quero falar de um outro trabalho, do último trabalho, que é o trabalho do Ducha. Eu não tenho, enfim, as imagens que eu tinha no trabalho do Ducha eram muito ruins, então eu preferia não colocar no DVD. É um trabalho realizado em 2001, chamado Projeto Cristo Redentor, onde o Ducha ele vai pintar, né, vamos dizer assim, pintar entre aspas, o Cristo Redentor de vermelho. Então eu vou ler aqui rapidamente para encerrar a minha palestra, já da vez ao próximo palestrante. Então, quando o Ducha realiza o Projeto Cristo Redentor, toma de assalto o símbolo máximo de cristandade, apelo turístico e orgulho do carioca, e com a luz o pinta de vermelho. Ele vai usar os holofotes, né, que estão em volta ali do Cristo Redentor, vai colocar uma espécie de papel gelado. Obrigado. Estava com o celofane na cabeça, mas eu sabia que não era celofane. Vermelho, e vai, enfim, o Cristo vai ficar pintado com essa cor. Então, portanto, não está se falando de vandalismo ou uma simples romântica crítica aos modelos de política de segurança pública e cultural. Questionam-se o circuito de arte, nossas ambições e percepções sobre o mundo. Na realidade, esse trabalho, esse comentário que foi sobre o trabalho do Ducha, é uma tentativa de síntese também dos outros trabalhos que nós vimos e resgata, de certa forma, alguns pontos que eu falei que a gente vai comentar aí durante o debate. Então, questiona-se o circuito de arte, nossas ambições e percepções sobre o mundo. Estrategicamente, utiliza o suporte da mídia para se inserir em circuitos ideológicos. Ducha penetra no Morro do Corcovado sem ser notado,
mas sua ação, por sua vez, é reconfigurada nos jornais. Os jornais, no dia seguinte, vão dar destaque ao trabalho do Ducha e essa pintura do Cristo Redentor, assim também como vai acontecer o trabalho do Vogler, né? E vocês, talvez o Vogler fale hoje um pouco sobre esse trabalho da tarde. Então, sua ação, por sua vez, é reconfigurada nos jornais que transmitem grande destaque ao absurdo, eu coloco esse absurdo entre aspas. Falamos, portanto, de contágios. O trabalho de Ducha é atualizado por essa capacidade, ou seja, a realização da ação se dá na medida que penetra em espaços e meios completamente inesperados e inusitados, potencializando-os com sua capacidade de deslocamento, embaralhando signos constituídos e gerando produção de diferença como necessidade de se pensar o local e o agora. Só para terminar, vou usar uma frase do Ronald, que também é uma síntese, um minutinho, uma síntese também desse trabalho. Então, como eu falei para vocês, o meu trabalho de doutorado lidou com entrevistas, né, com esses artistas que utilizam, né, de certa forma, esse tema de ironia no trabalho deles. Eu fiz uma entrevista com o Ronald, e aí veio o assunto dessa ocupação da cidade, né, por esses coletivos, por essa tentativa de se transformar a visão do espectador sobre o local urbano, sobre o espaço urbano. E aí veio o tema da perversidade. A gente estava falando sobre ética, né, no trabalho do artista, e eu citei o tema da perversidade. E aí eu pergunto ao Ronald, os trabalhos podem ser lidos como perversos? E aí o Ronald fala, perverso? Né, a vida é perversa conosco. É natural o homem ter esse grau de perversidade. Ele está sempre no fio da navalha. A arte não foge disso. E aí, para terminar, o Ronald diz, o que existe mais perverso do que ser um artista? Lança essa interrogação. E aqui eu finalizo o meu trabalho e espero que a gente converse daqui a pouco. Começar a esquentar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, já. Tem duas aqui, depois a gente faz. Você pode falar. Aqui, bom. Eu sou da Companhia do Miolo de São Paulo, uma companhia de teatro de rua. E eu queria, na verdade, colocar uma questão que, assim, eu assistindo, né, a essas performances, um pouco a sua fala, e principalmente essa aí da caixa de som, né, que apresentou em São Paulo. E o que me parece é que, assim, o corpo da cidade hoje, ele é muito inventivo. Em São Paulo, por exemplo, ali naquela região do centro, onde eu procuro muito, existem, a gente fez assim um levantamento, mais de 15 tipos diferentes de amplificação de som que o pessoal que é camelô, não sei o que, inventa. Né? Porque a gente queria, inclusive, essa engenhosidade. Assim. Então, me parece que esse corpo em arte, ele precisa se tornar um contracorpo. Ou, do contrário, ele vai passar despercebido. Porque a própria cidade, né, ela está criando as suas performances, né, as suas invenções, o seu próprio corpo. Né? Então, eu queria que você comentasse isso, né, como é que a gente pode, que possibilidades, enfim, de se criar esse contracorpo na cidade. Na verdade, vocês, muitos de vocês são os artistas, né? Eu costumo dizer que eu estou do outro lado. Eu sou, enfim, a formação em crítico de arte, né? Enfim, eu, Glória, Ronald, né? Fazemos parte do programa. E aí você levantou a questão
percepção, né? Esse corpo ser percebido. Mas ele quer ser percebido, até que ponto ele quer ser percebido? Né? O que exatamente... não é nem se ele quer ou ele deve ser percebido, mas para que ele quer ser percebido? Qual a proposta que esse corpo, ou esse, como você colocou, esse contracorpo, quer oferecer ao transeunte, quer oferecer esse circuito de arte? Qual a política de sensibilidade, qual a sensibilidade, qual o ponto, né, que esse corpo, ou esse objeto, essa intervenção, essa ação, essa performance, seja lá o que for, quer transmitir ou quer amplificar para o corpo da cidade. Não sei te responder qual a possibilidade ou qual o meio, o instrumento que deve ser feito. A gente está vendo aqui na cidade de Salvador uma série de performances, de ações interessantíssimas, né? Estamos discutindo ações que tiveram e têm uma eficácia simbólica, sensorial, sensitiva, afetiva, tremenda. Eu acho que as respostas, a pergunta que você me fez e a resposta que eu devo dar a você são os trabalhos que estão sendo apresentados, os trabalhos que estão sendo comentados aqui. Claro que, como em qualquer, nesse campo, né, pegar um pouco aqui até o tema da nossa sessão, esse campo ampliado da arte, há trabalhos, né, que têm um grau maior ou um grau menor de sensibilização, um grau maior ou menor, né, de approach, né, de aproximação entre você e essa obra, trabalhos que podem sensibilizar a mim, não tanto a você, ou a ela, ou a ele, mas são questões, uma questão difícil de ser respondida, porque estamos lidando, afinal de contas, com questões subjetivas, com questões criminologicas, e estamos fundamentalmente discutindo essa questão também do contracorpo, essa questão quando a gente está falando de cidade, quando a gente está falando de ações sobre essa cidade, estamos falando também de modificações de olhares, de modificações de sentidos sobre às vezes sobre um aspecto da cidade que muitas vezes é deixado de lado, né? Eu não lembro agora o nome do artista, também não sei se ele está aqui, mas um trabalho que me chamou muita atenção, que serve também como exemplo que eu estou falando, é um trabalho onde esse artista está limpando, né, os túneis, então retirando essa camada. É um trabalho, assim, vamos dizer, é difícil dizer essa palavra, né? Pessoas que podem ficar machucadas, mas é um trabalho simples, mas ao mesmo tempo com uma carga poética, uma carga de sensibilidade muito grande, né? E foi um trabalho, assim como outros que a gente está vendo, vai assistir, mas esse talvez sirva como exemplo, enfim, para essa tentativa de resposta que eu dei a você. Estamos nessa mais uma primeira só rodada, depois continuar o debate na Poeta Grátis, né? Estava ali e o Robert. Não é só porque é uma resposta para o microfone. Não é só porque eu pensei em contribuir com um exemplo que eu acho bem feliz, que poderia ser isso que você chama de contracorpo, que o Flávio de Carvalho, nos anos 50, ele tem um trabalho muito simples, que é simplesmente andar na direção contrária de uma procissão. Né? Oi? Desculpa. Ele não é dos Não. Ah, porque eu achava que... E a outra coisa que eu queria falar é que o Henri Lefebvre, que é um teórico sobre o espaço, ele usa o termo contraespaço. E o contraespaço seria aquela produção de um espaço que abala completamente um espaço já existente. Então, talvez, pegando aqui por esses exemplos, aquele trabalho do Jogo da Velha pode ser uma pequena tentativa de produção de um contraespaço, que abala minimamente aquele espaço que está ali colocado. Só para trazer uma referência de uma expressão parecida.
A minha pergunta é bem pontual para você. Eu não sei se você estava se referindo ao trabalho do Orion, em São Paulo, que ele limpa os túneis, é ele mesmo? Não, é Rodrigues. Ah, tá. Porque o que eu quero te perguntar é a respeito da legalidade dessas ações que são feitas nos cruzamentos. Eu pesquiso arte urbana, então essa questão da legalidade é sempre muito importante para os artistas e, afinal de contas, é uma sinalização de trânsito. Então, como que é? Tem autorização ou não? Eles tiveram problema com isso? Como foi? Olha, como eu falei, vou dar uma palhinha. Acho que, mais uma vez, cito o Ronald. O Ronald provavelmente ele vai contar a história do Interferências Urbanas, mas só para, enfim, ter que responder a ela, já me antecipo um pouco. Esse trabalho, o trabalho do Felipe, da Rosana, sim, teve autorização, teve que pedir autorização à prefeitura, mas não foi nada publicado. O trabalho do Romano não teve autorização. O trabalho do Ronald teve... Bem, entrar logo no trabalho do Ronald. Foi um trabalho selecionado por Interferências Urbanas, é um prêmio que existia no Rio de Janeiro e voltou a existir esse ano. Acho que teve um hiato aí de 4, 5 anos que esse prêmio deixou de existir. E o projeto que o Ronald apresentou ao Interferências Urbanas usava pólvora. E se você usar a pólvora, e uma certa quantidade de pólvora e tascar fogo, a altura do fogo que a gente viu é 1000 vezes maior do que aquela. E aí o Ronald foi atrás, foi ao exército, para ele tinha que obter a autorização do exército, mas aí uma série de licenças, ele acabou desistindo. Depois ele foi a Cartucho, foi comprar os cartuchos na Maré, aí ele fez um teste com esses cartuchos, quase que se queimou a cara dele inteira, então ele desistiu de lidar com a pólvora. E a Roberta sempre, não, Ronald, faz com a pólvora. A Roberta é uma das organizadoras do Interferências, continua sendo. Não, Ronald, não desiste da pólvora, continua com a pólvora que você tem que fazer. Então eu acho que o caso do fogo cruzado é um exemplo desconexo do que usualmente a gente costuma ver. Então, o organizador do evento dando toda a força para que o artista utilize o projeto que ele escreveu, um projeto, vamos lá, perigoso, né? Porque, enfim, o Ronald quase queimou a cara. Como ele poderia, se ele usasse a pólvora, ele poderia queimar, prejudicar. A gente nunca sabe as pessoas que vão circular, né, nessa ação que a gente realiza. E acabou, para encurtar um pouco a história, acabou que o Ronald usou o querosene e a estopa, não obteve a mesma altura ou a mesma significância, não significando a mesma altura ou proposta que ele queria, né? A altura do fogo foi bem menor do que aquela imaginada por ele, mas ele realizou o trabalho, né? Teve uma série, depois ele vai contar a história da polícia, da camisa e tal. Depois ele desenrola um pouco, mas só para terminar essa história da legalidade, é claro que é importante ter autorização, né? O Cuquinha também tá, acho que uma série de né? Quer falar, Cuquinha? O Cuquinha tá, enfim, já teve, ele também vai falar hoje à tarde, mas também é um outro artista interessante para você falar sobre os processos de legalidade, esse processo de licenças. Isso não é uma coisa exclusiva soteropolitana, carioca ou paulista. Isso acontece em vários, isso ocorre no mundo. Né? A gente lembrar do Eliasson, quando ele vai fazer o Rio, esqueci o nome do trabalho dele agora, fugiu o nome, que ele vai pintar o Rio de verde. E ele vai, desculpa, que eu acabo falando e vou me atropelando e eu não paro mais de falar. Mas só para terminar isso, antes que a Glória corte aqui, esse trabalho do Eliasson, que agora, desculpa, me fugiu o nome, que eu acho que é Rio Verde ou Rio Vermelho, ele vai, ele vai realizar isso em Estocolmo, e a cidade de Estocolmo, assim como Londres, é uma cidade, se chama na Europa de CCTV, são cidades completamente cobertas e vigiadas, né, por câmeras de segurança. E o Eliasson, né, vocês conhecem o trabalho dele, o Eliasson ele vai se arriscar junto com um amigo, ele vai despejar um conteúdo, um grande conteúdo de tinta e vai poluir
o rio, o grande rio da cidade. Ele se arrisca também frente a essa vigilância, que é uma situação completamente diferente que a gente tem aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, só para deixar isso claro para vocês, que isso acontece ao redor do mundo, né? E o Eliasson acaba fazendo o trabalho, ele também, enfim, morre de medo, né, dessa possibilidade de ser preso. Mas isso, de certa forma, esse processo, essa história, acaba sendo incorporada pelo trabalho, né? O trabalho acaba não sendo apenas atingir o Rio de Vermelho ou colocar fogo, né, nos trilhos, mas essa história, esse processo de construção e esse processo de liberalização, essa tentativa de drible, né, que a gente dá no sistema, e aí a gente tem 500 mil artistas, né, Cid Meirelles, Antônio Manuel, que vão também, de outra forma, também driblar o sistema, e isso acaba sendo incorporado à história do próprio processo. O trabalho do Ducha também não tem autorização, verdade. E aí vocês viram a repercussão que deu nos jornais e como um pouco. É que eu estou com um trabalho aqui, não, só voltando à pergunta dela rapidinho, que é, tem trabalhos que eu acho que também nem são para serem vistos mesmo, assim, como 3 dias e 3 noites de barco, que fica seguindo uma pessoa, né, durante... Não, esse é outro. Ele fica seguindo, e se você está seguindo é para não quer ser visto, né, e tal. Como é o nome? Videocon, estou misturando. Mas quanto à autorização, é complicado isso mesmo, porque às vezes você tem um trabalho que precisa de autorização até pela operacionalização da instalação dele. Assim, no caso do fogo cruzado, por exemplo, não dá tempo, e não teve, né, autorização. Mas às vezes não dá tempo de você concluir a intervenção, e você quer que ela seja concluída, dependendo do trabalho, antes de que chegue alguém pedindo uma autorização que você não vai ter. E aí você vai atrás dos meios e tal, e às vezes os meios são muito puristas, como o IFAM daqui, que não autorizou colocar um varal embaixo do elevador Lacerda, por causa, não sei nem porquê. Eu sei. O parecer técnico é bem, eu acho bem fraco, assim, não tem nenhum argumento muito forte em relação à não autorização. Eu posso falar um minutinho? Não. Daqui a pouco, olha só, a gente vai passar para o Peckman, aí vai voltar para a Graziella, depois a gente retoma. Eu sei que é um pouco chato, sim, mas é para uma questão de ordem mínima, né, randômica. Peckman, por favor. Eu queria fazer um comentário ao que ele mostrou no vídeo. Oi? Não, gente, senão vai entrar um caos. A gente retoma. Ela é o... Não, por favor. Dá para falar? Questão de 10 minutos, ainda vai adensando só com... Não, mas questão de ordem. Beckman, Queria fazer um comentário que já tinha aparecido ontem na performance da Gabriela, no centro da cidade. A ideia de ordem que você citou. A ideia de ordem que você citou, eu queria recuperar um pouquinho, no sentido de que é um elemento crucial, se estão falando da autorização da polícia ou não, é lembrar uma coisa fundamental. A ordem na cidade não nasce na natureza, ela é construída, né? É uma ordem policial, é uma ordem médica, é uma ordem da engenharia. A gente que estuda cidades conhece bem esse fenômeno. A cidade ordenada, ela é feita através de diversos discursos, diversas intervenções. Então, o que a gente está vendo agora me chama muita atenção a ideia de uma ordem introjetada, à la Foucault, né, de maneira extremamente severa. O resultado dessa ordem é uma indiferença alarmante. Ninguém olha para ninguém. No negócio do alto-falante é genial, ninguém nem escuta, como você citou. Ninguém nem escuta, a menina falou em Belo Horizonte, ninguém se deixa tocar. Então, acho que é uma internalização da ordem que gera uma diferença muito perversa. Então, acho que esse tema está dentro, chama a atenção do artista mesmo, que ele não esteja pensando isso, ele se vê diante desses corpos totalmente ordenados. Então, são dois corpos estranhos.
O que é curioso é o seguinte, o que mobiliza as pessoas da cidade? A política, né, o futebol. Como é que esses corpos começam a se movimentar? Quando é que eles saem dessa ordem aprendida, medicalizada, esse corpo enquadrado? Né? É curioso, né? Tem que dar uma espetada muito grande, senão os caras não saem. Peraí, deixa eu falar só que eu tinha me inscrito aqui para... Também como tinha me inscrito. Ah, não. Que isso? A única coisa que eu acho que é a diferença A diferença no caso dos alto-falantes que eu acho que é interessante é que a audiência não está na cidade, né? Porque aquele corpo, as pessoas que estão na praça, elas são, na verdade, co-performance. Porque o que me chama mais atenção no trabalho não é tanto a sonoridade, mas a postura desse corpo, em meio a pessoas que estão exercendo uma ocupação, ou principalmente uma diretividade física, né? Você percebe, a pessoa está indo para algum lugar, essa postura dele de que ele não está indo a lugar nenhum, ele está, parece que carregando o não, né? E isso só faz sentido quando você tem um contraste com esses outros corpos que carregam uma diretividade. Então, acho que a audiência ali não são as pessoas da cidade. Vamos dar a palavra para... Você não vou falar. É o seguinte, tem um negócio. Vamos fazer. Vamos pra cá. Debate aqui entre fã, roupas e acabei de receber aqui, tem um monte de gente da Cidade de Salvador que gosta do elevador Lacerda que está dando roupas para o varal. E é o seguinte, o argumento do IFAM é nenhum, assim, na verdade é que tem talvez uma visualidade que deve ser preservada, porque isso também faz parte do patrimônio. Mas na medida que várias pessoas de rapel também fazem, lá descem, sobem aquilo e são autorizadas, elas também interferem na visualidade. Só que elas são de rapel, aí não sei, aí talvez não tenha uma questão tão forte ou tão fraca quanto tem o varal lá pendurado, e talvez em vários condomínios o varal é proibido de ser colocado em frente, você tem que colocar por trás, ninguém quer ver varal, não quer ver roupa estendida. Mas eles também interferem quando eles estão descendo e subindo e tal. Eu tinha levantado a mão, na verdade, antes que saísse essa questão do varal, mas já que eram outras coisas que eu queria comentar. Com relação ao que ela disse da intervenção do som, essas coisas só tem sentido quando elas têm excepcionalidade. Uma caixa de som aqui em Salvador, eu imagino que também ninguém fosse prestar atenção nela, porque os ambulantes têm milhares de caixas de som e ia ser apenas mais uma, né? Então, essa questão do contracorpo. E quando ele falou da intervenção no Cristo Redentor, das cores, que o cara pintou de vermelho, já houve uma outra intervenção em que ele foi pintado de azul. Isso só tem sentido se... Não, foi posterior, mas enfim, se isso acontecer, eu sei, mas se isso acontecer com muita frequência, perde o caráter excepcional, porque um dia tá vermelho, um dia tá azul, um dia tá verde. E o IFAM só apoia que é excepcional, é isso? Então, o IFAM só patrimônio aí você que é vai excepcional. olhar, aí você e vai o varal não é excepcional. Deixa eu falar. Você está representando institucionalmente o IFAM, eu acho que você tem que responder por isso. Tudo bem, eu vou responder por isso, mas eu quero dizer o seguinte, primeiro a minha intervenção era essa, antes de surgir o assunto do varal, que isso só tem sentido se não acontece todo dia. Isso tem sentido se não acontece todo dia. Porque se o Cristo hoje está vermelho, amanhã está azul, depois está verde, a população se acostuma assim a ver o Cristo cada dia de uma cor. E assim, a força dele estar pintado de vermelho num determinado dia desaparece. Totalmente legal. A segunda ação é uma resposta da igreja para tentar apaciguar essa história. Sim, mas o que eu quero dizer é que se cada dia é uma cor, a força de estar pintado de vermelho desaparece. Assim como o som do cara desaparece, porque tem milhares de outros sons de pessoas de caixa de som. No caso do varal, você deve saber que você não é o único a ter a ideia de pendurar uma coisa no elevador Lacerda.
solicitação dessa por semana, mais ou menos. E às vezes pessoas se pedindo lá e lhe contestam. E eu acho que devia ser até mais por isso, não deixar nem isso. Mas, assim, o que a gente entende... Peraí. O que a gente entende é que realmente você não sabe a frequência com que a gente recebe solicitação para pendurar uma coisa no elevador Lacerda. É realmente uma por semana. Então, quer dizer, e a gente entende que o elevador Lacerda é um monumento, não é um suporte para se pendurar coisa, senão você nunca vai ver o monumento limpo. Vai ser cada dia uma coisa pendurada. A gente entende que, sim, mas tem que ter limites. A gente entende que não é um suporte para se pendurar Eu já vi banner como ele tem patrocinadores pendurados no elevador. Pois é, isso foi um desmando. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque acho que não é esse o objetivo da discussão. Isso foi, na verdade, um desmando do governador que telefonou para o presidente do IFAM e foi autorizado por cima da gente. Não quero entrar no mérito desse tipo de questão, porque não cabe aqui. Mas, na verdade, a gente entende que o elevador não é um suporte. Então, o IFAM precisa rever a postura, porque ele está sempre sendo desmandado e mandado por algum tipo de outra relação de poder lá em cima. Eu proponho uma vaia ao IFAM, uma vaia ao IFAM. Tem que ser vivo, exato. Você quase não mistura agora de novo, não é? Uma coisa pendurada dele para ele ser Só uma coisa, o IFAM autorizou uma troca de pedras nas calçadas, pedras portuguesas e tal, e foi trocado. Não era tombado, mas eram pedras portuguesas. Bom, forte, mas vamos passar para a Graziela. Depois, Paulo, depois do debate. Graziela, por favor. Questão de ordem, projeto de votações. É uma hora complicada para começar a falar. Acho que o meu assunto vai ser menos interessante, menos polêmico. Mas vamos lá. Oi? Então, o texto que eu apresentei para o Corpo Cidade chama A Rampa Anti-Mendigo e a Noção de Site Specificity. E eu tentei diversas vezes preparar essa comunicação oral, preparar essa apresentação, e eu não conseguia preparar essa apresentação. Eu estava completamente travada, até perceber que esse texto que eu escrevi lá em 2005 foi um texto... Foi um trabalho meu produzido na forma de um texto, ou seja, ele era para ser escrito e para ser lido. E acho que por isso que para mim é tão difícil eu chegar aqui e comunicar oralmente esse texto para vocês, do jeito como ele foi escrito, porque ele tem uma forma toda especial. Eu me aproprio de passagens de um outro autor, que é um geógrafo, que chama Neil Smith, quando ele fala de uma obra de arte, que é o Homeless Vehicle, do Wojcicki. É um veículo para moradores de rua que um artista fez. Depois eu tenho umas imagens que eu posso mostrar. E o que eu fiz? Eu basicamente peguei passagens do texto do Neil Smith sobre o trabalho do Wojcicki para falar sobre a rampa anti-moradores de rua lá em São Paulo, que é essa rampa aqui. É um projeto da Prefeitura de São Paulo. Então, nesse texto que eu faço é analisar a rampa anti-moradores de rua como uma obra de arte site-específica. E como eu falei, eu não penso em traduzir todo o meu texto aqui para vocês agora. Esse texto está disponível no CD que acompanha o caderno de resumos, ele está disponível no site do Corpo Cidade
E para quem já teve acesso à Revista Urbânia, ele está publicado na Revista Urbânia 3, tem um exemplar na biblioteca da UFBA, e em breve a revista vai estar disponibilizada em PDF também, e mesmo assim quem não tiver acesso ao texto e quiser o meu e-mail, eu posso enviar por e-mail. Mas é um texto que eu ficaria muito feliz se vocês dedicassem um tempo de leitura para ele, porque ele foi, como eu falei, é um trabalho meu como artista na forma de texto e eu não vou ser capaz de traduzi-lo apropriadamente agora. Então eu pensei em fazer o seguinte, eu pensei em dar uma resumida no meu texto, bem breve, e fazer uma proposição para vocês. Falar o estágio que eu estou, porque eu continuei trabalhando com a rampa de outras formas, aí eu vou mostrar o início de um projeto meu em relação à rampa anti-moradores de rua. O título do texto fala em rampa anti-mendigo, porque lá em São Paulo esse foi o termo que foi popularizado pela mídia. Então na mídia, essa rampa aqui que a gente está vendo foi construída na Avenida Paulista, na ligação da avenida com a Doutor Arnaldo, uma outra avenida, e ela ficou muito famosa, mas a gente tem na verdade várias rampas dessas por São Paulo. Essa não foi a primeira, mas essa foi a primeira que foi completamente popularizada pela mídia, e um jornalista usou esse termo, rampa anti-mendigo, e foi o que ficou. Mas o mais correto seria a gente usar a expressão rampa anti-moradores de rua. Bom, a rampa é isso aí que vocês estão vendo, é uma obra da Prefeitura de São Paulo, foi construída com dinheiro público. Para construir essa rampa, a Prefeitura calculou exatamente a medida das calçadas, né? Aqui é o início da construção de uma dessas rampas, ela é bem mais comprida do que isso. E aí no meu texto o que eu faço? Eu tento explicar os procedimentos site-specific usando a rampa como exemplo. Tem uma autora que chama Mi-Won Kwon, que é uma referência sobre o site-specific. Ela tem um livro muito importante que chama Um Lugar Após o Outro, só que esse livro só existe em inglês. E vai ser publicado, Cláudio, o artigo dela? Será que algum de vocês sabe? Na Arte Ensaio vai ser publicado? Porque talvez seja publicado um artigo da Mi-Won, que é um pouco um resumo do livro dela, um artigo bem importante que saiu na revista Outubro, que é uma referência, e ali um pouco ela explica o que é o site-specific, ela conta qual foi o surgimento desse, né, quando foi, como foi o surgimento dos trabalhos site-specific, e aí finalmente a gente vai ter uma publicação em português numa tradução do Jorge Mena Barreto, que é um artista. E a questão é que eu não queria que ficasse difícil essa apresentação, então eu vou tentar explicar o que é site-specific, bem brevemente. Que normalmente o site-specific é muito mal traduzido aqui no Brasil e em vários outros países, que é uma expressão que a gente mantém no inglês, né? O tempo todo a gente fala em site-specific, e na prática é muito mal traduzido. As pessoas normalmente reduzem o site-specific a um projeto